Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente um tolo acharia que algo poderia dar certo em vida sem Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Remove do meio de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos por tudo que tem feito. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Pois somente Tu, Pai, é o nosso Deus. O que é um tolo? Um tolo é uma pessoa que não tem sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é a inteligência que Deus ensina. Se a gente fosse olhar a literatura moderna, seria uma inteligência emocional. É a maneira que você lida com os teus sentimentos mediante os problemas e as situações. É como você realiza o encontro com outras pessoas, como você reage quando uma pessoa te decepciona, ou quando acontece algo que está fora do teu controle, ou contra aquilo que você esperava ou queria. E nós temos muitas vezes em nossas vidas tolices, que é como nós acreditamos em coisas que não existem. Quando a gente usa a sorte para achar que algo vai dar certo na nossa vida, simplesmente pelo fato de que eu vi a repetição de um número, ou porque me falaram, ou porque eu tive uma revelação. Tolices. Só que a maior tolice que a gente pode ter em vida é deixar Deus de fora da nossa vida. Por quê? Porque nada vai dar certo. Nada. Se algo der certo, com certeza é pela misericórdia de Deus. Porque Deus olhou pra gente e teve piedade. E o que é pior? Aquilo que Deus deu, daqui pra frente nós vamos perder. E isso é fato. Você pode olhar na sua vida, pode olhar na vida de outras pessoas que tem gente que vive caindo e levantando o tempo todo. Parece que ela não consegue viver quando as coisas estão bem. Ela sempre tem que criar uma dificuldade nova, criar alguma coisa nova, criar um fato novo, porque senão parece que a vida dela não vai ter alguma coisa. Sempre tem que ter alguém ou algo para culpar. Culpar quando ela não dá certo, culpar porque ela não fez. E esse é sempre desse jeito que as coisas acontecem. Se a gente olhar lá em Eclesiastes 4, 5, a palavra diz assim: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Longe de Deus, nós não sabemos o valor das coisas que nós temos, nós não sabemos o valor do que nós somos, nós não sabemos o valor das pessoas que nós convivemos, não sabemos o valor do outro, não entendemos o significado do amor. O tolo é aquele que pensa que o amor é uma pessoa. E a partir do momento que ele não tem uma pessoa, ele não tem amor. Não é à toa que o ato de um homem e uma mulher, o tolo dá um nome de fazer amor. E é justamente isso. É nessa busca do fazer amor que ele busca um parceiro, busca outro parceiro e busca outro parceiro e devora a lista inteira do celular e ainda se sente vazio e ainda se sente incompreendido e ainda acha que o problema é o outro, que ele não encontrou a pessoa certa. Nunca o problema do tolo é ele mesmo. E a vida vai colecionando nomes, rostos, relacionamentos, amizades. O tolo, ele não consegue conversar com outra pessoa. Quando ele não se vê compreendido, ele grita, ele xinga, ele ofende e no fim de tudo, ele bloqueia. Porque ele não tem que ouvir nada. Ele não é capaz de entender o que o outro fala, não é capaz de ter um diálogo, não é capaz de discordar. Eu e você, nós podemos ter opiniões diferentes sobre um tema. Deus não nos fez para sermos todos iguais. Cada um tem o teu jeito, tem a tua cor, tem o seu gosto, tem tudo. E nós podemos nos respeitar. Eu conheço diversas pessoas que fazem coisas que perante a Deus essas coisas são erradas, mas eu não condeno essas pessoas, muito pelo contrário, eu respeito essas pessoas. E eu tento sempre mostrar um caminho e mostrar alguma coisa. Então a questão toda é que eu tenho que respeitar as pessoas, as escolhas delas.
Todos nós somos livres e Jesus morreu justamente para isso, para que eu pudesse cometer todos os erros que fossem possível, para que eu pudesse escolher entre o céu e o inferno, entre amar e odiar, entre amar e tudo mais. Ele permitiu isso, ele nos deu a vida, e a vida é justamente isso. Eu não sou escravo do pecado, que eu sou obrigado a viver como todos vivem, a pensar o que todos pensam, por medo do que o outro possa pensar de mim. Eu conservo os meus valores, e isso para mim não é um erro. Eu não preciso fazer o que todo mundo está fazendo por medo de ser cancelado. Ai, porque agora a moda é isso, não, porque me fala... Cara, a maior ignorância que você pode ter é tomar a palavra do outro sem checar se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, se é fato ou se não é. Não crie uma opinião de julgar os outros, de condenar. Quem é você para condenar alguém? Tem pessoas que estão lutando a nosso favor, só que como que o diabo ele poderia nos usar de forma... só mentir, só falar o contrário. Aquelas pessoas que condenaram Jesus, pera lá, vamos pensar um pouquinho, e mandaram soltar o bandido, não eram as pessoas que frequentavam a igreja? Porque eu vi os fariseus e eu vi os sacerdotes no meio do povo dizendo, olha, esse não, olha, aquele isso. Não foi assim que aconteceu? E não crucificaram a pessoa que o maior pecado que ela teve foi amar. Percebe? Quando você se acha esperto demais, você é o mais tolo das pessoas. Aquele que acha que sabe, não tem certeza. Hoje tem os pseudos intelectuais do Google, né? O que eu não sei, eu pesquiso no Google e já me torno um especialista. Tá, mas quem garante que aquilo que você está lendo no Google é a verdade? Tem uma coisa que é muito curiosa. Minha mãe, ela cozinha muito bem. Minha família, minha avó, sempre gostaram muito de cozinhar. E fazem de todo tipo de comida. É tão curioso quando eu pego e olho, de repente, uns pratos que tinha antigamente, ou esses pratos mais tradicionais, e eu olho a receita na internet e eu vejo que ele nem se parece com a receita que era tradicional, nem tem mais o gosto, nem tem mais nada. Só que pensa comigo, as pessoas que nunca comeram o original, e elas forem comer o que elas pesquisaram na internet, ela vai achar que a verdade é aquilo, que o certo é aquele. Percebe que quando a gente não conhece, como que você pode questionar? Se eu te der um perfume falsificado e você nunca viu um original, como é que você vai saber que o cheiro daquele é o certo? Esse é o tolo. O tolo, ele não conhece a origem. Ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe que nós temos espírito, ele não entende que Deus é amor, ele não entende nada. Ele tem opinião sobre tudo, mas ele não entende de nada. A opinião dele se baseia nisso. Na internet ou no que alguém disse, mas ele nunca viu o original. Onde que nós temos o original de Deus? É a Bíblia. Nossa origem, a nossa caminhada, ela precisa começar lá na Bíblia. Precisa. E olha para você ver como é que é curioso. Lá em Tito 3,3, a palavra diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Houve tempos que nós também éramos. E o que mudou? O que fez nós deixarmos de ser? A palavra de Deus, o Espírito Santo, a fé em Jesus Cristo, a mudança de vida, a prática, a fé que nós depositamos em Deus. Isso veio nos renovando. E o que isso fez? Deixou que nós fôssemos enganados, nós não somos mais enganados e não somos mais escravos. Nós não temos mais maldade e não temos mais inveja. Percebe que ainda ele diz, eu era detestável, e eu preciso aceitar que quando eu sou tolo, eu sou detestável. Todo lugar que um tolo vai, ele arruma rolo, ele cria briga, ele cria atrito, ele cria questionamento, ele não pensa nos outros, ele só pensa em si mesmo. Você percebe quanta coisa a falta de Deus causa na nossa vida e no nosso comportamento? E aqui Deus está fazendo uma ressalva, tirando alguma pessoa? Não. Todos eram insensatos, todos
todos aqueles sem Deus, eles vão se comportar da mesma maneira. É fácil a gente olhar o comportamento das pessoas e entender. Costuma gritar, fica com raiva com facilidade. Se você falar uma coisa que ele não gosta, ele te bloqueia. Não tem capacidade de dialogar. A última palavra sempre tem que ter a dele. Tem dificuldade de perdoar. Não consegue fazer um elogio, só até ser crítico o tempo todo. Não consegue tentar enxergar e ouvir os dois lados. Só ouve um lado só e já tem uma pressa de condenar as pessoas assim que é impressionante. Tem inveja dos outros, sempre tenta diminuir as outras pessoas para parecer que ele é grande. Percebe? Tolo. E quantos tolos a gente não conhece na nossa vida que precisam receber uma mensagem de verdade? E quantas vezes nós não fomos esses tolos? Essas pessoas que viviam simplesmente atrás de prazeres. E o que é o prazer? Prazer é tudo aquilo que faz eu esquecer da minha vida por um instante. Se você come algo gostoso, você está sentindo prazer? Eu tô. Passo a vida inteira comendo algo gostoso e isso vai fazer mal pro meu corpo. Por quê? Porque eu tô fazendo mais do que eu preciso. Essa é a origem de todo o pecado, é a gente fazer fora de medida. Até mesmo um remédio. Se eu pegar a dose dele e aumentar demais, ele me mata. Algo que deveria ajudar eu me curar, acaba me matando. Então é o uso que a gente faz das coisas. É aquilo que a gente medita, é buscar o prazer simplesmente pelo prazer. E mais nada. Só buscar isso. Não tem nada além disso. O papel que nós temos na sociedade ele é muito maior. Porque nós devemos ser sal e ser luz para esse mundo. Através do nosso comportamento, as pessoas têm que parar e falar, mas espera lá, você não bebia? Não, bebia. Nossa, mas você ficava muito louco antes, hein? Eu ficava. Mas você não tá ficando mais? Não. Comecei a acreditar em Jesus, comecei a ver as coisas e aquilo não tava fazendo bem pra mim. Tô mudando, tô tentando ser uma pessoa melhor. Poxa, mas como assim? E aí você vai contando a tua história. Vai mostrando a tua transformação, vai mostrando o seu testemunho. A bebida é apenas um exemplo, tá? Pensa em tudo aquilo que você faz sem ter necessidade. Tudo aquilo que você gasta recurso buscando prazer. Uma pessoa que fuma um cigarro é fedido, deixa o dente amarelo, causa mal, mas alguma coisa ele faz sentir. Não, mas eu fico em paz quando eu fumo. Olha. Jesus deixa a gente em paz. Você não precisa se matar, nem ficar fedido, nem nada para ter isso. Essa é a questão. O tolo, ele não conhece a Deus e busca as coisas de Deus no mundo. Mas eu não tô feliz. Então vou me drogar. Opa, eu não tô feliz. Então vou me beber. Eu não tô me sentindo bem, eu não me sinto valorizado. Então vou desmerecer as outras pessoas para mostrar que todo mundo é igual. Eu não consigo aceitar os meus defeitos. Então vou pôr defeito em alguém. Enquanto Deus olha pra gente e diz, olha meu filho, tá tudo bem ser assim, vamos parar de fazer, vamos mudar de vida. O tolo não, o tolo ele coloca a culpa em alguém e tá tudo certo. Se ele explicar alguma coisa pra você, tá pronto, já não tem mais erro, não tem mais nada. Ele sabe qual é o problema, ele sabe onde tá errado. Muitas vezes ele tá simplesmente usando de palavras pra tentar te convencer de alguma coisa. Porque pra ele o importante não é a verdade, o importante é ele manter a máscara dele ativa. Percebe que essa vida é tão fútil, tão vazia, tão boba, tão besta, que a gente acaba vendo que quando a gente era desse jeito, como você era, como eu era, triste, amargurado, sozinho, mendigava o amor das pessoas, cara, ninguém merece isso. E Deus ele vem e dá uma nova vida para nós, dá sabedoria. Se você notar Salomão, ele podia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas ele falou, olha, eu quero sabedoria para poder governar o teu povo. Cara, com sabedoria você corre atrás das suas coisas e conquista o que for. A gente sabe que com Deus as coisas sempre vão melhores. Sempre. Amém? Que Deus possa tocar o teu coração, dar um pouquinho de entendimento, dar um pouco de paz, sabedoria. Medita sobre essa palavra. Se você achar que os teus amigos necessitam saber da verdade, compartilha com outras pessoas. O que me interessa não é você compartilhar mas a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Que for o versículo, se você quiser pegar um versículo da Bíblia, uma música, qualquer coisa. Ajuda a obra de Deus, não eu.
Eu não tenho placa de igreja, eu não tenho coisa, não tenho nada. Estamos sentados do mesmo lado do banco, estamos do mesmo lado do negócio. Mas nós precisamos amar, além de nós mesmos. Amém? Bom dia.